Bom dia, então, irmãos. Vamos iniciar nossa escola bíblica dominical, orando ao nosso Deus. Senhor Deus amado, te louvamos, Senhor, por esse dia, por mais este momento, Senhor, em que podemos estar aqui, estudando a Tua palavra, conhecendo mais de Ti. Nos ajude, Senhor, nos ilumine pelo Teu Santo Espírito, Pai, que possamos realmente compreender as Tuas palavras, Senhor, guardá-las no nosso coração e não mais pecar contra Ti, Senhor. Te oramos pedindo isso em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Muito bem, então, qual mandamento a gente está? Acabou. Então, agora a gente vai começar um estudo no livro de Joel. Joel, então, é um profeta menor, certo? Que está lá depois de Oséias, que é o primeiro dos profetas menores na nossa Bíblia. Então, abram lá, por favor. A gente vai fazer uma introdução e talvez ver um pouquinho, alguns versículos hoje. Então, livro de Joel... Daniel, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadiah. Tá. Muito bem, então eu fiquei pensando, na verdade, o que eu ia fazer agora que eu não posso mais cobrar os 10 mandamentos, né? Qual que é o prólogo, primeiro, segundo, terceiro. Surgiu a ideia dos profetas menores. Quantos são os profetas menores? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mais que 11 menos que 13. 12, muito bem, boa resposta. Quais são os profetas menores, então? Vou fazer isso hoje, não vou fazer isso sempre, não, eu acho. Oséias, Joel, Amós, Obadiah, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Malaquias. Os 12 profetas menores, então, do Antigo Testamento, aí estão. E por que são profetas menores? Porque eles são baixinhos, pequenininhos, não cresceram. Ou porque eles escreveram De menor importância? A gente vai estudar um livro de menor importância? Não, eu disse ou porque Ou porque... Não, sim, não, eu não estou falando que você disse isso. Mas então, qual a importância deles? São profetas de Deus, né? O que é um profeta? Boca de Deus, aquele que fala a mensagem de Deus. E a mensagem de Deus seria de pouca importância? Certamente não, ainda mais se ele a preservou por todo esse tempo. Está no cânon das Escrituras. Então, por que eles são profetas menores? Ou quais são os profetas maiores? Se tem menores, tem maiores. Daniel, Isaías, Jeremias e Ezequiel. Foi a ordem toda maluca aí também, mas Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Oséias, Joel. Então, por que são profetas menores? Que escreveram menos coisas? Joel tem 3 capítulos. Oséias até que tem uns 14. Lamentações tem 4, porque Lamentações não é um profeta menor. O Senhor Lamentação. Porque não é uma pessoa, né? Lamentações é de quem? De Jeremias. Então são profetas menores porque o conteúdo deles é de pouca extensão. Normalmente na Bíblia hebraica a gente tinha os 12 como um livro só. Aí tinha então Isaías, Ezequiel, Jeremias e Daniel, parece que era uma ordem. A ordem toda é diferente, né, na Bíblia hebraica. Mas a gente tem essa ideia de os profetas menores de pouca extensão. Não de pouca importância, nem de pouca relevância, nem pela estatura, nem nada, mas porque seus escritos são pequenos, curtos. Então a gente vai estudar então Joel, que é o segundo profeta menor na nossa ordem, na nossa Bíblia. A primeira questão que a gente pensa, introduzindo o livro, é sobre a data. Qual que é a data em que Joel foi escrito? Então Joel, o primeiro versículo ali fala, a palavra do Senhor foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Então Joel, a data de definir é um pouco complicada. A gente pode ter 2 datas possíveis. Os profetas menores geralmente estão uns 500 anos antes de Cristo, né? 2.500 anos antes do nosso período. E alguns datam Joel da época de Joás. Porque aqui não fala de rei. Se você ler aqui, não vai falar sobre rei, na época do rei, nos dias do rei. Não tem rei. Qual que é a época que não teve rei em Judá? Não teve rei assim. A gente teve Atalia, onde o seu filho Acasias morreu. O que ela fez? Mandou matar todo mundo. Joel foi salvo, escondido. Foi levado para o templo. Aos 7 anos de idade, ele foi então coroado rei, ungido rei. Certo? E mataram Atalia. E ele foi então tutelado pelo sacerdote Joiada.
Então, essa falta de menção leva muitas pessoas a crerem que esse livro foi escrito nessa época, onde o rei ainda era muito pequeno, estava sendo tutelado por um sacerdote, Joiada, e por isso não tem essa menção do rei. Outros, contudo, datam o livro lá da época pós-exílio, 500 e pouquinho, lá 400 antes de Cristo, que é onde a gente tem também alguns problemas. Então, muitas pessoas, por exemplo, Calvino, acham melhor não datar esse livro, não buscar qualquer data. Deixa indefinido porque é muito difícil deduzir. Outros, por exemplo, acham muito importante. Se a gente pegar o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele acha que tem que ser na época de Joel. Ele fala que é importante ter isso. Se a gente pega Nicodemos, por exemplo, ele fala que é pós-exílio, lá no Império Persa já. Aí Hernandes fala que não tem nenhuma menção de Império Persa também. Então tem essa questão, qual foi a data que ele foi escrita? Não tem uma definição muito certa. O ponto é que nessas duas datas, Israel não estava bem das pernas. Judá não estava bem das pernas, espiritualmente falando. Tanto em Joel, a gente tinha Acasias, que foi o mau rei. Depois que o sacerdote Joiada morreu também, acho que as coisas degringolaram, se não me engano, com Joás. E também depois do Império Persa, depois lá que construiu o templo e tudo mais, também teve épocas de crise. A gente vai ver aqui sobre os juízos de Deus, que foram na época recente de Joel também, onde teve seca, teve problemas também financeiros, problemas terríveis em Israel. Então, ambos os tempos, ambas essas duas datas possíveis dadas, a gente tem que a situação no momento é de crise espiritual, certo? O povo não buscando a Deus de fato, e também crise financeira, crise de agricultura, de problemas sérios acontecendo na época, nessas duas épocas, certo? Outro ponto desse livro é o estilo literário. Se vocês lerem Joel, vocês vão ver que ele tem um estilo literário peculiar. Ele é um escritor e tanto. Muitos falam que ele podia ser um escritor de romances hoje em dia, de livros de terror até, porque ele tem uma escrita também muito, de um certo ponto, precisa em alguns pontos, mas também com uma ficção, com uma vivacidade, com uma cor magnífica. Se a gente pegar ali o versículo 4, o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador, o que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador, o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai-vos e chorai, vai, todos que bebeis vinho por causa do mosto. Mais para frente também tem o capítulo 2, tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate o meu santo monte, perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo, dia de escuridade, densas trevas, dia de nuvens e negritão, com a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, que desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. À frente dele vai vulco devorador, atrás chamas que abrasa, diante dele a terra é como o jardim do Éden, mas atrás um deserto assolado, nada lhe escapa. Então o estilo literário de Joel é fantástico. É um livro que realmente você lê e fica emocionado, assim, vendo tentando imaginar toda aquela situação. E muitos falam que é importante que a gente leia a Bíblia nesse espírito, tentando realmente entender, viver todo aquele momento que está acontecendo, tudo que está acontecendo, as emoções que estão sendo passadas, que faz com que a gente realmente pense que esse livro, como não é chato, esse livro de fato é fantástico, o livro de Deus. E se a gente tem que ler sempre nesse espírito também. E Joel ajuda muito nisso, porque o estilo literário dele é peculiar, certo? Ele é fantástico. Outro ponto é, esse livro é literal, ou ele é alegórico, ou ele é apocalíptico? Ele é o quê? Alegórico? Gafanhotos, povo, a escrita dele, né? Então a gente entende que ele é um livro literal. Fala de acontecimentos do tempo, a gente, assim, muitas pessoas, né? Tem pessoas que entendem todas as coisas possíveis e imagináveis sobre a Bíblia. Mas um bom consenso é que ele é um livro literal que fala de acontecimentos presentes, ou recentes da época de Joel, como também apocalíptico. Fala também sobre o futuro, sobre as coisas que estão por vir. O dia do Senhor. Certo? O dia do Senhor, de juízo na época, para o povo de Israel, como o dia do Senhor, como o juízo final do nosso Deus. Então a gente tem esse entendimento que ele tem tanto essa parte literal, de presente, de recente da história de Joel, do momento que foi escrito, como também apocalíptico, certo? E ele é um profeta menor, mas os profetas menores, se a gente lê, apesar de eles serem escritos há 2.500 anos atrás, no geral, eles são bem recentes, bem atuais. E a gente vai ver isso em Joel.
Né? O Hernandes, por exemplo, ele fala que eles são perturbadoramente atuais, praticamente como contemporâneos, atemporais, na verdade, mensagem que toca no âmago dos grandes problemas das agendas das nações, famílias e igrejas. E é isso que a gente vai ver, e é por isso que a gente trouxe Joel, que é um livro que é bastante atual, especialmente em tempos como nós estamos vivendo hoje. Com todas essas incertezas políticas, econômicas e tudo mais, esse é um livro que vai tocar no âmago das nossas agendas, da nação, do Brasil, das nossas famílias, da nossa igreja. Então, tem mensagens, obviamente, né, como é a Bíblia, extremamente atuais para os nossos tempos. Certo? Muito bem, então quem era Joel? Então, Joel, o primeiro versículo fala que ele era filho de Petuel. E sabe quem foi Petuel? Ninguém sabe. O pai de Joel. Boa! Então, Petuel só aparece nesse versículo, e nada mais. Mas, geralmente, por aparecer assim, e ter essa ideia de Joel era filho de Petuel, provavelmente ele foi uma pessoa de renome para a sua época. Então, esse é o consenso também da maioria dos estudiosos. Como ele é descrito como filho de Petuel, é porque ele foi alguém de renome. Porém, todo esse renome desapareceu com o tempo. Mas Joel significa que Senhor é Deus. O El no final diz isso. Né? Meu nome é Daniel. Significa que Senhor é juiz. Certo? Então, Joel fala que o Senhor, Yahvé, Senhor todo maiúsculo, é Deus. E naquela época, por que a gente estava o nome das pessoas assim? Era porque era belo? Hoje em dia, quando a gente vai escolher o nome dos nossos filhos, o que a gente faz? Vê qual que é o nome da moda, né? Vê qual que é soa bonito. Nem sempre, né? A gente tem nomes que não são muito comuns. Aimee, não é? Mas, naquela época, o nome significava também uma profissão de fé. Né? Estava no todo o contexto, tudo que os pais queriam afirmar naquela época. E Joel, então, os pais estavam professando que o Senhor é Deus. E Yahvé é Deus. E o que significa isso? Primeiramente, que Deus, Yahvé, o Deus de Israel, é o Senhor. Ele é o soberano. E a gente vai ver nesses acontecimentos que tem aqui, que Joel relata, que ele repreende o povo por não estar percebendo o juízo de Deus, vai mostrar como Deus é soberano. Soberano sobre esses gafanhotos, soberano sobre tudo. Ele que está atrás de tudo. Aquele exército que a gente leu, a voz que comanda eles é a do Senhor. Então, Joel significa que Senhor é soberano. Então, uma declaração bem clara de que é soberano. Eles professam também que ele é único, que Deus é único. Não há outros deuses, não há outras coisas comandando aí, não há coisas além de Deus. O nosso Deus é o único Senhor, certo? Então, os pais deles, a gente já vê essa maravilhosa profissão de fé nesses tempos de decadência espiritual. Então, Joel é um nome bastante significativo. E também é um nome até comum. A gente tem na Bíblia uns 12 Joels aparecendo. Mas esse Joel só aparece aqui e aparece onde mais? Quem sabe outro lugar da Bíblia que aparece esse Joel, filho de Petuel? Deixa eu ler aqui um pedaço, então, que não é possível que vocês não vão lembrar de onde aparece. Aqui, acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Onde na Bíblia isso aqui é relatado? Onde? Isaías também fala sobre derramar água e tudo mais, mas onde na Bíblia isso aqui é relatado como algo acontecendo? Ninguém lembra? Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, quando que a gente teve prodígios no céu, na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça? Onde o Espírito desceu sobre o povo de Deus? Atos capítulo 2, no Pentecoste. Esse aqui é um outro momento em que esse Joel é citado. Quem citou ele? Pedro. Aí o pessoal estava falando tão bêbados aí, Pedro fala, não, isso é o cumprimento lá de Joel. Esse livro de Joel, ele não é pouco citado no Novo Testamento, não. Ele não é citado diretamente muitas vezes, mas ele é indiretamente citado várias e várias vezes. E Pedro é um que cita ele. Então ele era um livro bem conhecido da igreja primitiva. Ele é um livro bem conhecido dos judeus, obviamente. E ele foi bastante citado. Atos 2, a gente tem Mateus 25, Jesus falando também sobre o fim dos tempos. A gente tem uma referência indireta de Joel. A gente tem Paulo citando
aquele Romanos 10, 13, todo que invocar o nome do Senhor será o quê? Salvo. Está em Joel. Então é um livro bastante conhecido da igreja primitiva e deve ser também bastante conhecido da igreja atual. Então é um livro importante para nós, para o nosso crescimento espiritual. Tem alguns que falam até que Joel é o João Batista do Antigo Testamento. Embora João Batista era um profeta de qual testamento? Do Antigo também. Então, Joel aqui, em certa maneira, ele é bem semelhante a João Batista. Por quê? Porque ele pregava o dia do Senhor, arrependei-vos, né? Arrependimento, um dos profetas que prega bastante arrependimento aqui, porque o dia do Senhor é terrível. E ele prega o arrependimento. E ele também é conhecido como o profeta do Pentecostes. E João Batista também falava que viria aquele que batizaria, não com água, mas com o quê? Com o Espírito Santo. Então, alguns acabam falando também que Joel é o João Batista dessa época aqui dos profetas menores. Certo? Então, Joel, essa pessoa, pouco conhecida, não se sabe a linhagem, não se sabe muito dele, mas ele foi um profeta designado por quem? Por Deus. Certo? Não pode ter profeta que não foi designado por Deus, que traz, então, a mensagem do nosso Deus. Então, qual que é a mensagem que Joel traz? Os temas e as ênfases. Né? Então, um dos principais temas aqui é o juízo. A gente tem gafanhotos destruindo a terra, o juízo de Deus nessa terra, para o povo que está afastado dele, recebendo, então, o juízo, as maldições do pacto. Então, o pacto de Deus, ele tinha bênçãos e maldições. Certo? E aqui a gente estava vendo as maldições acontecendo. Então, tem esses juízos, né, os gafanhotos estragando terrivelmente a nação. E notem que os gafanhotos foi uma praga do Egito, não foi? É algo terrível. Naquela época, especialmente, era algo terrível. Os gafanhotos virem e destruírem totalmente a agricultura. É algo que impacta cada um da sociedade, todas as coisas que acontecem naquela sociedade. Certo? Então, toda a vida foi afetada, inclusive o templo, que ele vai falar. As ofertas cessaram, porque não há mais mantimento. Onde está o culto a Deus? O que houve com a adoração a Deus foi prejudicada pelo juízo de Deus. Certo? Então, um dos temas principais é essa questão do juízo. E o Hernandes, citando de novo Hernandes, ele pontua 4 ênfases. Primeiro é que o pecado traz o juízo. Certo? O pecado traz juízo. As calamidades não são apenas tragédias naturais, mas o juízo de Deus sobre o seu povo. Certo? Tudo que acontece na nossa nação não é simplesmente pelo acaso, mas é o juízo de Deus para o nosso povo. Certo? Deus é soberano. Outro ponto é que quando o povo da aliança desobedece, Deus o disciplina. Deus disciplina o seu povo, porque Ele ama o seu povo. Aqueles que são filhos de Deus são disciplinados. Então, aquele que está em pecado, que é filho de Deus, será disciplinado. Certo? O outro tema, então, é do arrependimento. E não arrependimento da boca para fora. Joel fala, rasgai o vosso coração, não as suas vestes, como tinha na época esse costume, rasgar as vestes lá, mostrar toda o coração contrito, mas ele fala, rasgar a veste não é nada, eu quero que rasguem o vosso coração. Então ele fala sobre um arrependimento sincero, só esse arrependimento sincero é que pode trazer de volta a restauração. Então ele fala sobre arrependimento. Então se o pecado produz a calamidade, o arrependimento vai produzir o quê? Vai retornar à restauração, às bênçãos de Deus. Então da mesma forma que o pecado traz destruição, o arrependimento traz as bênçãos do nosso Deus, que é o que ele vai falar aqui. Seria o portal de bênçãos. E o quarto e último tema, né, seria, a ênfase seria o dia do Senhor, né, será dia de trevas para os impenitentes. Será um dia de trevas terrível. Quem o pode suportar? Esse é o dia do nosso Senhor, que Ele trará de fato, finalmente, justiça. Ninguém poderá suportar a não ser quem? Quem está em Cristo. Todos os que estão em Cristo, esse sim, nesse dia será o quê? Um dia alegre, um dia de alegria sem igual, porque todas as coisas serão de fato refeitas para a glória do nosso Deus. Então ele fala sobre esse dia do juízo, um dia terrível, assustador para todos os que são impenitentes, para todos que estão longe de Cristo, mas para aqueles que estão em Cristo será um dia maravilhoso. Por isso que nós clamamos que venha esse dia, que volte o nosso Senhor Jesus Cristo, porque para quem está em Cristo, maravilha, mas para quem não está, terrível, terrível. Quem o pode suportar? E o tema que unifica tudo isso, então, seria o dia do Senhor, esse dia de juízo. Que a gente tem no início, esse dia do juízo mais como algo presente, né, na época de Joel, algo
na verdade, juízo para o povo de Deus, mas depois, nos outros capítulos, a gente vai ver esse dia do juízo como algo futuro, onde Deus, de fato, trará juízo para todas as nações. Ele fala sobre o vale da decisão, o vale de Josafá, onde ele vai congregar todas as nações e vai julgá-las, cada uma das nações. Certo? Todas as nações querendo guerrear, né, querendo vir para a briga, Deus falando, então vem, vamos para o vale. Lá vocês serão, então, julgados, no vale da decisão. Então, tem esses temas. O Hernandes fala, então, a teologia do profeta. Então, ele divide aqui em 8 itens para a teologia do profeta, onde o primeiro é a soberania de Deus. Soberania sobre a natureza também. Então, a gente vê todas as calamidades aqui. Quem está por trás não é o acaso, não é coisas que fogem do controle, mas é Deus. Não simplesmente porque Deus está aí no comando, mas porque Ele mandou que tudo isso acontecesse. Ele está por trás ativamente de toda a história humana. Deus é, então, soberano no envio do castigo e na suspensão do castigo. Quando se arrependem, recebem, então, a suspensão do castigo e as bênçãos voltam. Então, a primeira teologia do profeta é a soberania do nosso Deus, que envia o castigo e suspende o castigo quando Ele quer, certo? Faz misericórdia de quem Ele fizer misericórdia. O outro ponto da teologia dele é que o arrependimento é o caminho seguro para as bênçãos do nosso Deus, para a salvação, para a misericórdia divina. Se você quer alcançar a misericórdia de Deus, arrependa-se. Essa é a forma, esse é o único caminho seguro para chegar, então, à misericórdia divina. Então, o profeta ele convoca o povo para o arrependimento, convoca primeiro os líderes, os sacerdotes e todo o povo para se arrepender e rasgar o coração, certo? Então, arrependimento não externo, teatral, mas realmente sincero e profundo. Esse é o segundo ponto. Então, a economia, a prosperidade dos campos, tudo é um reflexo da vida espiritual do povo. Certo? Não pense que a economia vai mal simplesmente pelo acaso, mas é um reflexo da vida espiritual do povo, especialmente em Israel. Né? Outro ponto é que a salvação é pela graça. O profeta aqui também fala que a salvação não é por obras, não é por obra de lei, mas é pela graça, pela fé, mediante a fé, não pela conquista de boas obras. Onde ele fala no capítulo 2, 32, que é o versículo que a gente falou que Paulo cita. No capítulo 2, 32, ele fala, acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Então ele fala aqui sobre a salvação, não por obras, mas mediante a fé, aqueles que invocam o nome do Senhor e aqueles que Deus chamou. Certo? Essa é a teologia do profeta, condizente, obviamente, com aquele que é, de fato, o autor disso aqui, que é o nosso Deus. Outro ponto é que os líderes espirituais, eles devem ter discernimento dos seus tempos e convocar o povo para o arrependimento. Não podem ser líderes que estão apáticos, líderes que estão vendo tudo isso acontecer, todo o juízo de Deus, e não fazem nada, não têm o discernimento do seu tempo, mas estão lá como boiando. Não fazem nada para que o povo realmente se arrependa e busque a Deus, e por isso tem todo esse sofrimento. Então os líderes precisam ter discernimento e precisam dar o exemplo, chorar e clamar em favor do povo, que é o que Joel conclama para que os líderes façam. Então eles precisam dar o exemplo, ter discernimento, estar atentos, vigilantes a tudo que está acontecendo, não somente em termos dentro da igreja, mas na sua nação. E então dar o exemplo de arrependimento, de buscar a Deus, de jejuar de fato com fome de Deus, certo? E o quinto ponto é que nosso Deus é o Deus da restituição. Então, alvo de muitas músicas aí, restituirei os anos que foram consumidos. Isso está aqui no profeta Joel. Aqueles que se arrependem, então, serão restituídos por Deus. Mas aqueles que realmente se arrependeram. Joel fala, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto do migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Deus restituirá. Deus é o Deus da restituição. Para aqueles que realmente são seus filhos, arrependidos e contritos, Deus provê graça e bênção. E o outro ponto dele é o derramamento do Espírito, que é uma promessa segura e abundante para o povo de Deus. Ele é o profeta do Pentecostes, ele é aquele que promete derramar o seu Espírito sobre toda carne. Homem, mulher, servo, serva, senhor,
quem for receberá o Espírito do nosso Deus. Esse é o tempo que nós vivemos. Todos nós recebemos o Espírito do nosso Deus, diferente da dispensação anterior, onde isso não era tão abundante como é nos nossos tempos. Então essa é a promessa do nosso Deus que foi cumprida no dia de Pentecostes. Naquele dia de Pentecostes, né, onde o Espírito desceu. Então, derramamento do Espírito Santo, que outros profetas também falaram. Isaías, né, Ezequiel falaram, mas Joel foi o mais claro sobre isso. É sobre o derramamento do Espírito, que foi sobre toda a qualidade de carne. Não importa quem seja, homem, mulher, né, qual a profissão, qual que é o ofício, qual que é o status, receberá o Espírito do nosso Deus. E o outro ponto é o dia do julgamento final. É uma mensagem escatológica. Então, Joel aqui ele fala tanto da doutrina da salvação, como a pneumatologia do Espírito Santo, como da escatologia. Ele olha para o final, para o fim da história. A história não é uma história circular, que fica simplesmente repetindo, mas ela tem um começo e ela tem um fim. Ela caminha para um fim, onde todas as coisas serão colocadas em ordem, onde a justiça será feita, finalmente. Certo? E o último ponto aqui da teologia dele, capítulo 3, é a restauração. A restauração do povo de Deus será gloriosa. Não é que fala em termos de Israel, mas a gente enxerga em termos de todo o povo de Deus. A restauração será gloriosa, maravilhosa. O nosso tempo, nossa cidade que descerá do céu será maravilhosa. Teremos bênçãos messiânicas, não apenas em Judá, como nação, mas para toda a nossa igreja, a igreja de Cristo. Certo? Então, teremos essa restauração gloriosa do povo de Deus. Até aí, tudo bem? Essa seria a introdução de Joel. Um pouquinho do que a gente vai ver nessas próximas aulas. Agora, então, a gente vai começar a ver um pouquinho o que Joel está falando. Eu vou ler um pouquinho com vocês, talvez só até o versículo 12, para a gente começar a tratar o que está sendo falado aqui. Então, o primeiro versículo está escrito assim: Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias? Ou nos dias de vossos pais? Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai-vos e chorai. Uivai todos os que bebeis vinho por causa do mosto, porque ele tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão, e eles têm os queixais de uma leoa. Vez da minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca, que lançou por terra. Os seus sarmentos se fizeram brancos. Lamenta com a virgem, que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. O campo está assolado, e a terra de luto, porque o cereal está destruído. A vide se secou, as olivas se murcharam. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. A vide se cegou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Então, até aí. Esse primeiro versículo, ele começa falando que é a palavra do Senhor. Então, lembra, profeta é aquele que é a boca de Deus. Como é que ele iniciava as suas palavras? Normalmente. Assim diz o Senhor. Isso quer dizer o quê? Que a autoridade das palavras que se segue está em quem? No profeta? Está em Deus, porque ele está falando as palavras de Deus. Ele está carregando, então, a autoridade de Deus. E é isso que ele começa aqui falando aqui. A palavra que está aqui escrita é a palavra do Senhor. Não está na minha autoridade, não é coisas do meu bom juízo, do meu bom senso, mas provém de Deus. Provém de Deus. Então, escutai. Essa palavra tem autoridade. Então, a autoridade do profeta não está nele, mas está em Deus, desde que ele fielmente exerça o seu ofício. Certo? Então, esse é o primeiro ponto. Todo profeta usa esse mesmo tipo de prefácio. Assim diz o Senhor. Isso aplica não somente aos profetas. Toda autoridade está estabelecida em quem? Em Deus. Desde que fielmente essas autoridades cumpram o seu papel. Estabelecido por quem? Por Deus. Por Deus. A gente viu isso também nos mandamentos, né? No honrar pai e mãe. Então, o que a gente pensa nisso sobre a igreja também?
essa ideia de autoridade estar no Senhor nos leva a pensar que todo governo, toda autoridade, todo comando que está sendo dispensado aqui na igreja tem que estar baseado no quê? Na palavra de Deus. Autoridade de Deus. Ninguém pode comandar a igreja com base no quê? No seu pensamento, no seu achismo. Eu acho que seria melhor assim. Eu acho que vocês devem fazer isso. De acordo com o meu racional, com o meu bom senso, é assim que tem que ser as coisas. Isso não é o que tem autoridade na igreja. Não é autoritativo na igreja. A gente pode estabelecer coisas sobre bom andamento e tudo mais que não estão literalmente escritas na palavra de Deus. Mas o que é autoritativo, que realmente pode prender a nossa consciência, como dizia Lutero, é o quê? É a palavra do nosso Deus. É a palavra do nosso Deus. Então, nenhuma doutrina humana pode ser admitida na igreja de Deus. Por isso que, especialmente, os líderes ficam sempre de olho, sempre atentos. Porque a única doutrina que pode ser promulgada aqui é a doutrina que vem de Deus. Certo? Então, essas palavras aqui nos levam a pensar que a doutrina, a sã doutrina, tem que ser o quê? Guardada, cuidada, protegida. Porque somente a doutrina de Deus que pode prosperar aqui nesta casa. Certo? Nenhuma outra doutrina de homem pode ser colocada aqui. Porque isso vai o quê? Remover a autoridade de Deus. Vai tirar a autoridade de Deus para colocar em quem? Em um homem. E o profeta aqui fala que essa autoridade, essas palavras, provém de Deus, não de mim. Nenhum profeta podia falar seus sonhos como se fossem de Deus. Não é isso que Deus fala a Jeremias? O profeta que tem sonho, fale como sonho. Mas aquele que tem a minha palavra, falha fielmente. É da mesma forma aqui na igreja, as doutrinas que são pregadas e exigidas são somente as doutrinas do nosso Deus. Então esse prefácio, a palavra do Senhor tem extrema importância. Implica que os profetas são o quê? Fiéis despenseiros. Despenseiros da palavra que foi confiada a eles. Que é a palavra do Senhor, não é uma palavra deles. E aqui fala que essa palavra foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Então foi dirigida a ele porque foi confiada a ele. Então, não é uma palavra que é para Joel, mas é uma palavra que é para quem? Todo o povo. É todo o povo ali. Inclusive, não todo o povo ali, mas para nós também. Então ela foi confiada a Joel, mas foi confiada a ele para que ele possa ser o dispenseiro, o ministro de Deus para promulgar essa palavra para todos os povos. O povo de Deus naquela época, escrever também, registrar para nós aqui também. Certo? Então foi dirigida a ele, foi confiada a ele para nós. Então Deus, como fala Hebreus lá, ele revelou a sua vontade de muitas maneiras, especialmente aqui. Nos últimos tempos foi revelada pelo Filho. Mas antes do Filho foi revelada de muitas maneiras pelos profetas, por Moisés, por várias maneiras de sonhos, falar e etc. A palavra também foi falada, ditada algumas vezes. Aí foi confiada a esses profetas para nós, para que eles nos ensinem. Certo? E a gente tem essa ideia de que a palavra é um tesouro que foi confiado às pessoas. Como Paulo fala lá em 2 Coríntios 4:7, temos, porém, este tesouro em vasos de barro. O profeta não era especial, era um vaso de barro como nós, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Certo? Então, todos que falam aqui, tem que deixar claro que não provém de nós. Somos vasos de barro que tem esse tesouro, que é a palavra de Deus que nos foi confiada para ministrar a vocês. Joel, então, ele foi escolhido por Deus para exortar o povo. Assim, a palavra de Deus foi confiada para ele, para que ele possa exercer esse ofício. Esse ofício de profeta. Então, representando Deus, Joel fala com autoridade. Como Paulo fala, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, quando a gente exorta daqui, quando alguém do púlpito está exortando, Deus está exortando. Certo? Não são os homens que estão falando aqui, mas se estão fiéis à palavra de Deus, essa exortação não tenham como pessoal, mas sim, pessoal da parte da pessoa que está aqui, mas sim como Deus falando para você. Certo? Afinal, da mesma forma que o profeta era a boca de Deus, todo mundo que usa esse púlpito também deve ser boca de Deus. E falar somente o que Deus pronuncia e não os seus bons juízos. Certo? Os seus achismos, mas a palavra de Deus fiel. Então, dessa forma, a verdadeira autoridade que deve estar à frente na igreja é a palavra de Deus. É a autoridade que todo mundo tem que se submeter.
Certo? Então, se a autoridade é de Deus, e foi falado aqui, nós devemos nos submeter a ela, porque é Deus quem está falando. Não é a pessoa que está ali, é Deus quem está falando. Então, nós devemos nos submeter. E Calvino fala, uma parte bem interessante, ele fala, quem quer que exija ser ouvido na igreja deve necessariamente provar que é um pregador da palavra de Deus. E ele não deve trazer seus próprios planos, nem misturar com a palavra qualquer coisa que proceda do julgamento da sua própria carne. Então, quem quer exigir alguma coisa aqui, falar, tem que provar que está falando da parte de Deus. Tem que mostrar que está provando da parte de Deus e não deve misturar os seus pensamentos, o que julga a sua própria carne, mas somente o que Deus fala. Certo? Então, esse tesouro foi confiado a Joel para ele ministrar fielmente para nós. Exortar o povo, repreender o povo. Verso 2, então, ele fala, ouvi isto, vós, velhos. Então, por que ele começa pelos velhos? Então, Joel começa exortando esses velhos. E um ponto é que a idade tem que trazer o quê? Sabedoria. Pelo menos esse é o que deveria ser comum. Os mais velhos devem ter mais sabedoria. Porque eles já passaram por muitas coisas, experimentaram muitas coisas e passaram mais tempo também podendo estudar a palavra de Deus. É claro que ninguém se converteu desde criança, tem todas essas diferenças, mas, a princípio, os mais velhos devem ter mais sabedoria. Além disso, quem já viveu décadas e décadas, vê algo extraordinário acontecer, como foi nos tempos de Joel aqui, ele tem que saber que isso é o quê? É extraordinário. O que está acontecendo? Tem que se atentar. O que é? É um juízo de Deus? O que está acontecendo? Deus levantou a sua mão? Isso nunca aconteceu antes. O que é isso novo acontecendo depois de 40, 50, 60, 70 anos? O que é isso que está acontecendo? Por que está acontecendo? Por isso que ele falou, vi isso, vós velhos. É um novo, é uma coisa extraordinária acontecendo. Por quê? Deus está atrás. Presta atenção, acorda, desperta. Velhos também aqui se refere, a palavra especialmente aqui se refere ao quê? Aos anciãos, que eram os líderes. Os líderes do povo. Os líderes especialmente precisam o quê? Estar atentos. Presta atenção, líderes. O que vocês estão fazendo, deixando o povo aí ao léu, no escuro? Deus está trazendo juízo. Acorda, e acorda esse povo também. Ouvi isto, vós velhos. Então, de maneira geral, Joel quer despertar esse povo, especialmente os líderes. Prestem atenção nos seus tempos, tenham discernimento das coisas e avise o povo. Seja um bom atalaia lá, se a espada vem, avise o povo, porque se alguém ficar lá com a cabeça e a espada cortar, é problema dele. O sangue não está em vocês. Então, nesse primeiro capítulo, o castigo, o juízo divino é para com o seu próprio povo, que anda o quê? Desgarrado, pecando contra Deus. Nos outros capítulos, a gente vai ver que esse juízo vai ser contra todos os ímpios e impenitentes. São dois, será mais escatológico. Aí, Joel continua não somente aos velhos. Ouvi isto, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Antes que alguém também pudesse dar desculpa. Eu não tenho conhecimento suficiente, eu sou ignorante. Que culpa tenho eu? Ouvi isto também. Todos os habitantes da terra. Não há desculpas para falar que estou ignorante. Isso que está acontecendo, eu não sei. Para mim que era comum, talvez. Vai que... Não há desculpas. Não há desculpas para a ignorância. Isso provém de Deus. Prestem atenção. Especialmente vós velhos, mas... todos os habitantes da terra. Não há desculpas para nenhum de vocês. E ele continua então. Aconteceu isso em vossos dias ou nos dias de vossos pais? Calvino fala, é verdade que os tolos são cegos às obras diárias de Deus, como o favor de Deus em fazer o sol nascer diariamente, algo que é pouco pensado por nós. Isso acontece por nossa ingratidão, mas nossa ingratidão é dobrada e é muito mais baixa e menos desculpável quando o Senhor opera de maneira inusitada, como no tempo de Joel. E nós, ainda com os olhos fechados, ignoramos o que deveria ser considerado um milagre. Certo? Isso é muito pior quando acontece essas coisas extraordinárias, nós fechamos os nossos olhos. Não entendemos que isso provém de Deus. Então, Calvino continua, sua torpeza de torpe, né, de embriagado, por assim dizer, é extrema. É uma vez que você negligencia esse julgamento de Deus, que por sua própria raridade deveria ter despertado suas mentes. Certo? Então, aconteceu isso nos vossos tempos? Acordem. Que torpeza é essa que vocês têm? Prestem atenção nos tempos. Verso 3, então, fala, narrai isto a vossos filhos, os vossos filhos os façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. É importante que as coisas que provêm de Deus sejam passadas para a próxima geração.
E isso não aconteceu nos nossos tempos. Narrar isso também aos vossos filhos, e os vossos filhos aos vossos filhos deles, e assim vai, por gerações e gerações. O julgamento de Deus deve ser lembrado, para servir de exortação, não somente para nós agora, mas para os nossos filhos, e para os filhos dos nossos filhos, e assim vai. O juízo de Deus, acontecimentos terríveis, devem nos despertar para o nível espiritual da nossa família. Certo? Tanto julgamentos do nosso tempo, como julgamentos que já foram. Isso deve servir para despertar, para que a gente possa olhar para o nível espiritual nosso, da nossa família, dos nossos filhos, e fazer com que nós possamos agir de maneira diferente. Agir de uma maneira diferente. Deve servir de exemplo. Então a questão é, como que está a saúde espiritual do povo da aliança em nosso país, hoje? Como está a saúde espiritual do povo da aliança? Do povo que se diz cristão? Está boa? Está ruim? Será que isso é um reflexo? Será que o que o nosso país está passando é um reflexo do nível espiritual nosso? Do que a gente está fazendo realmente? Jejuamos, por exemplo, com fome de Deus ou para negociar com Deus? Pedindo que derrube tais políticos, que derrube tais ministros, que faça isso, ou realmente buscamos a Deus? Pervertemos o ideal do jejum para negociar com Deus, para ter algum tipo de bênção ou tranquilidade nessa terra? Ou realmente buscamos fome de Deus, crescer em Deus, em graça, em conhecimento de Deus? Começamos a orar agora porque nosso país está sofrendo, para que Deus possa intervir? Ou realmente oramos todo dia para que o Brasil se converta? Para que as pessoas realmente conheçam a Deus, conheçam o Evangelho, possam ouvir de fato quem é Deus e realmente mude? Afinal, qual é a esperança? Que o país melhore? Que um certo presidente tenha o poder? Ou que realmente o povo de Deus faça a diferença? Então despertai, porque vocês estão assim, se atentem para o juízo de Deus e para o nível espiritual da nossa nação, especialmente do povo da aliança. E falem isso aos vossos filhos, né? Deuteronômio 4:9. Deus fala, tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Está falando sobre quando Deus desceu lá no monte, e fez ouvir a sua voz, e passou os mandamentos. E nesse mesmo ponto, em Deuteronômio fala, na Shema, né, não fala, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é único, o Senhor teu Deus é o nosso único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração. Tu o quê? As inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te ou levantar-te. Você tem que passar isso para os seus filhos. Deus fala isso direto em toda a palavra de Deus. Passe isso, os juízos, o que serve de exemplo, os mandamentos de Deus aos seus filhos. Ele está falando aqui, fale para os seus filhos o que está acontecendo no nosso país. Em um outro versículo, tem um cântico de Moisés também, né? Codeja a minha doutrina como chuva, né? Ele fala, lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de geração em gerações, pergunta a teu pai e ele te informará, e aos teus anciãos e eles te dirão. E o último versículo nesse ponto, de ensinar os nossos filhos, está lá em 1 Coríntios 10, 1 ao 11, que fala o seguinte, ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Não murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós, outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Não murmureis, por quê? Deus deixou claro que não pode, que é errado, que Ele traz juízo, traz justiça. Não cobiceis essas coisas. O Sproul fala que um do problema que a gente tem em nossos tempos é que a gente demanda a graça de Deus, porque
Deus, ele tem a misericórdia e a graça dele comum. A gente vê o sol nascer, a gente vê tudo acontecer. O mal não sofre na hora, a gente acaba achando que é comum que Deus ter graça e misericórdia, e a gente acaba exigindo isso. Mas nós não devemos exigir isso. Se nós exigimos de Deus graça e misericórdia, isso não é graça. Certo? A única coisa que podemos exigir de Deus é o quê? Justiça. Certo? Então nós acabamos acostumando com a misericórdia de Deus e esquecemos das coisas que foram escritas para o nosso exemplo. Por isso que nós devemos falar para os nossos filhos. Você vê esse sol saindo todo dia, você vê todas essas bênçãos que você recebe. Não se esqueça, porém, que Deus é justiça e juízo. E Ele já fez isso acontecer, já demandou justiça e juízo do povo, como também fará no fim dos tempos. Então prestem atenção, narrar isso aos vossos filhos. É importante que eles saibam tudo isso que está acontecendo. Certo? Parar por aí, nosso tempo acabou, verso 3, depois a gente continua do 3 para frente. Alguma questão, alguma coisa que vocês queiram acrescentar? Muito bem. Então, Diácono André, pode orar para a gente, por favor, para encerrar?